Para você que está pensando em comprar um kit eletrostático, para você que já tem um kit eletrostático, mas não está instalado no teu avião ainda, ou para quem tem instalado no avião, a gente vai falar hoje detalhadamente vários pontos eletrostáticos, muito detalhe de instalação do kit, como é que compõe o kit eletrostático, o que tu tem que prestar atenção na utilização, como é que tu usa o equipamento e poder explorar aqui todas as funcionalidades do kit eletrostático do teu avião agrícola. O que é um kit eletrostático? Na prática, nada mais é do que pegar um bico convencional e adicionar uma proteção de carga elétrica na saída da gota. Então, automaticamente, se eu já faço um bom trabalho com um bico convencional na aviação, se eu adicionar uma proteção, eu vou estar ganhando uma vantagem extra na pulverização. Então, basicamente, a gente parte para pegar um bico convencional, muito parecido com as pontas aqui, core e disco deste bico, e a gente adiciona a carga. Então, basicamente, um kit do avião, o que ele vai ser composto? Dos bicos. Hoje, um kit mais moderno é um kit com o articulador, que a gente pode ver aqui para fazer quebra de gota. Então, a gente consegue tanto fazer gotas mais grossas, quanto gotas muito finas, aqui utilizando o bico com articulador na tecnologia eletrostática. Por que esse bico aqui a gente vem trazendo hoje como sendo a melhor opção para o avião? Porque já é um bico muito utilizado na aviação agrícola, então ele não tem problemas com entupimentos, outras formas de entradas que pode te causar durante a aplicação, então esse bico é um bico já de larga escala conhecido, funcional, operacional e que a gente adiciona carga elétrica para o funcionamento dele. Então, se tu enxergar um bico com esse modelo de isolamento, esse formato é um bico eletrostático. Agora, o que vai fazer tudo isso funcionar, como é que isso funciona no avião? A gente vai ter então os bicos instalados na barra de pulverização, a gente vai ter um isolador que fica instalado ali na própria barra de pulverização, logo ao lado do filtro Y, embaixo da barriga do avião, então ele fixa na barra e esse isolador vai receber o cabo que sai lá de dentro da aeronave. Que cabo é esse aqui? Vão ser dois cabos que vão sair do avião. O avião é composto por dois módulos, um módulo positivo e um módulo negativo. Então, para um lado do avião, para uma barra inteira, eu vou utilizar o cabo que sai do negativo. Para outra barra, eu vou usar o cabo que sai do positivo. Então, aqui a gente tem simulando um lado só do avião, obviamente, e a gente tem então um isolador aqui para mostrar. Então, esse cabo sai do avião, direto da barriga do avião, fixando no isolador. Importante, esse cabo não pode encostar em outra parte do avião, a não ser a saída dele, obviamente, da barriga do avião, até chegar no isolador. Da mesma forma, a gente vai ter um cabo aqui, que é o cabo de alta tensão, que ele sai aqui do isolador e vai chegar nos bicos, emendando bico a bico, então, fazendo toda a instalação. Então, vai ter aeronaves que vão trabalhar em torno de 17 bicos numa asa, vai ter outros modelos que podem utilizar 25 bicos, aí independente. É um ajuste relativo à vazão que tu quer fazer e ao trabalho que tu quer proporcionar utilizando a tecnologia eletrostática. O que a gente tem que levar em consideração, a partir do momento que a gente sabe como é que funciona o kit, as partes de instalação e o mais importante, é a haste de isolamento. Então, muitas vezes a gente fica prestando atenção no bico e esquece de partes importantes do conjunto. Segunda coisa que é mais importante, o kit do avião necessariamente precisa ter um módulo positivo e um módulo negativo. Então, não adianta ter uma situação que tu acabe estragando um dos módulos e tu faça a emenda do fio positivo para as duas barras. O eletrostático não vai funcionar. Então a gente tem como testar tudo isso, obviamente mostrando todas as funcionalidades, mas na prática o que acontece com o avião? Quando o avião ele não trabalha no chão, obviamente, o avião está voando. Então o aterramento do avião ele não vai existir. Então quem é que faz essa organização, falando de forma leiga aqui, as energias da aeronave? Então tu vai trabalhar com um módulo que tira elétrons do avião e um módulo que dá elétrons para o avião. Automaticamente eu vou fazer uma diferença de potencial, um equilíbrio entre a barra de pulverização, que é onde está o líquido que vai sair nos bicos, e o conjunto que vai criar o campo elétrico aqui na frente do bico. Então, basicamente, esse é o funcionamento que a gente tem que prestar atenção no avião. Não adianta a gente tentar utilizar um módulo só para as duas finalidades que não vai operar e tu não vai ter o funcionamento básico do kit eletrostático, tá? Então, muitas vezes a gente pega situações que o pessoal fala, eu tô com o eletrostático no avião, tu chega no avião, ele tem um módulo só funcionando, ele não tem nada ligado, o restante não está operacional. Então, nessas situações, tem que entender que tu não tem carga elétrica. Aí vem aquela grande pergunta, se eu perco a carga elétrica, se por algum motivo eu não consigo operar com a energia, eu volto a ter um bico convencional, eu volto a ter um bico com angulação de gotas e eu volto a ter um bico com diferentes potenciais e tamanhos de gotas aqui. Então, na verdade, a carga ela vem como um extra, ou seja, ela vem para fazer uma deposição superior
Então, quais são as vantagens do eletrostático nesse funcionamento? A gente vai conseguir, basicamente são 3 grandes vantagens, tá? A gente vai conseguir fazer com que todas as gotas que saem do bico aqui sejam gotas individuais, ou seja, ela não vai se chocar com outra gota ao longo do trajeto, porque as gotas vão ter cargas semelhantes, automaticamente elas vão se repelir. Trabalha com o formato de nuvem, então as gotas elas estão sempre em movimento dentro dessa nuvem porque ela não tem como ir para um lado e não se aproximar de outra gota também eletricamente carregada. Então ela volta de novo, ela está sempre em movimento. Se tu gerar 4 bilhões de gotas com 1 litro de produto de aplicação, a tendência é tu chegar com 4 bilhões de gotas no solo. Obviamente vai ter uma evaporação dessa gota até ela chegar no solo, vai ser mínima porque a carga elétrica faz com que essa gota seja rapidamente direcionada para a planta, em formato de nuvem, cubra toda a totalidade da planta, chegando tanto na parte superior, no meio, no bacheiro e, obviamente, também na parte de baixo da planta, a parte do solo. Então, a nuvem inteira é atraída para a cultura. Basicamente, eu já falei, então, 2 grandes vantagens, que é não chocar uma gota com a outra, não somar gotas, né? Não alterar a formação de gotas que eu fiz original na saída do avião. Segundo, ser rapidamente atraído para as plantas. E a terceira grande vantagem é ela fazer a cobertura da parte inferior das folhas. Então, como é que isso acontece? Como a gente tem um formato de nuvem, as gotas são empurradas para a parte inferior da planta. Acontece muito nas gotas finas e médias, porque a nuvem vai descendo, vai preenchendo a planta e o que vai penetrando dentro de cada etapa da planta. Então, automaticamente, a gente consegue cobrir e espalhar melhor toda essa nuvem, essas gotas criadas. Então, basicamente é assim que funciona um kit eletrostático. Mas o intuito nosso aqui é a gente entender o funcionamento no avião. Então, basicamente, a gente já falou de pontos importantes, que é o isolador de barra, que os fios não podem encostar em outras partes, a não ser na saída da barriga do avião, direto para o isolador, do isolador para os bicos. A gente também tem um cabo no avião, que é o cabo de terra, é um cabo negativo, que ele vai sair lá do barramento do avião e vai ser aterrado também na barra, então a gente vai ter um parafuso junto no pé aqui do isolador, que tu vai colocar o cabo do aterramento da barra. Então tem que ter o aterramento nas 2 barras. Pode ver no vídeo aqui que vai mostrar para vocês também que tá o filtro Y, as barras presas, os isoladores e o resto dos bicos. Nos 2 isoladores vai ter ali a forma de tu prender o cabo do aterramento. Então, tem que estar conectado o cabo do aterramento, um em cada barra, a direita e esquerda. Tem que estar o isolador, um para cada barra, recebendo o seu módulo positivo e módulo negativo, consequentemente instalado no avião. E os bicos, a gente vai ter um bico especial para essa finalidade, que é um bico com isolamento, como vocês podem ver aqui. Qual é a evolução do kit eletrostático ao longo dos anos na aviação? É justamente vir garantindo maior tempo de trabalho sem ter que tu te preocupar em fazer alguma correção com carga na aeronave. Então, basicamente, esses bicos aqui, que são nossos últimos modelos de bicos, eles garantem um tempo muito grande de trabalho. Basicamente, lá no início dos anos 2000, tu tinha muito mais trabalho para fazer, para utilizar um kit eletrostático do que realmente tu tem hoje. Hoje a forma de utilização é muito simplificada, eu vou mostrar aqui para vocês, e basicamente a gente vai prestar atenção em pequenas informações que o sistema vai nos informar. Então eu não preciso ficar o tempo inteiro mexendo, muito pelo contrário, eu vou posicionar a carga aqui nos 2 módulos e vou deixar o resto do sistema trabalhar. Eu só vou mostrar para vocês hoje o que acontece, algumas indicações que os módulos podem nos trazer e que se refere a algumas correções que a gente tem que fazer no kit, não necessariamente no kit eletrostático, mas sim no kit do avião. Então muitas vezes a gente pode ter algum vazamento quando o avião pressuriza para trabalhar. Se algum bico não tiver 100% vedado na situação de pulverização, em vez de sair somente as gotas aqui pela parte de formação de gotas aqui do cone, desse cone aqui vazio, né? A gente pode ter alguma outra parte escorrendo. Essa parte que escorre, se ela for na direção do bico e acabar atrapalhando a pulverização, o módulo eletrostático vai identificar e vai mostrar aqui para o operador que está tendo algum vazamento durante a pulverização. Obviamente, o kit agrícola do avião, ele é totalmente seguro, porque quando tu finaliza a pulverização, a bomba vai ser desligada e todo o conjunto deixa de ser pressurizado. Então, esse vazamento que apresenta durante o trabalho de pulverização não vai acontecer com o avião quando ele não está pressurizado, porque não tem como vencer aqui a pressão e vazar. Então, porque o sistema está altamente pressurizado, por isso que acaba aparecendo ou identifica algumas vazões nos sistemas, mas é só durante a pulverização. Então, aqui para trazer para vocês o que se faz um kit do avião, tá? Basicamente, a gente vai ter esses 2 módulos lá dentro da cabine do avião. O que o piloto vai fazer? A gente tem também no conjunto um fiozinho muito parecido com esse aqui. Para que ele é utilizado? Ele é utilizado para fazer o teste do equipamento antes do avião levantar. Então eu vou deixar o equipamento desligado. Então eu vou fixar o cabo de aterramento no
eletrodo e vou fixar a outra ponta aqui na barra. Então, automaticamente, a barra vai ser 0, né, no cabo de aterramento, que tem um cabo de aterramento ligado na barra. A partir desse momento eu vou ligar o conjunto. Então a gente vai baixar toda a potência do módulo, a gente vai ligar o conjunto. E a gente vê que quando a gente sobe aqui o botão de potência, a alta tensão não sobe. O que a gente está comprovando? Que o sistema está em harmonia o funcionamento. Então eu tenho carga gerada alta tensão aqui no bico e eu tenho escoamento dessa alta tensão na barra. Então a barra está aterrada. Se ela não tivesse aterrada, a tensão subiria aqui naturalmente. O que quer dizer isso? Que tanto o eletrodo quanto a barra estão na mesma tensão. E aí, nesse caso, como é que acontece isso? Quando eu utilizo um módulo só no avião e eu decolo com o avião, é mais ou menos isso que acontece na prática. Todo o conjunto fica energizado e não há a troca de energia entre o eletrodo e as gotas que vão sair aqui na frente do bico. Por quê? Porque eu não estou aterrando a barra de maneira correta e eu não estou utilizando os dois módulos que fazem a harmonização do avião. Então, automaticamente no solo eu consigo fazer os testes, né, com o avião parado. Tem que fazer o trabalho, vou instalar a barra no avião, instala a barra no avião, conectam os cabos, cabo de alta tensão, o cabo de aterramento, mas eu quero testar no solo se está tudo funcionando, se está tudo em harmonia. Eu vou pegar um cabo de teste, vou derrubar a energia dos equipamentos, baixar todas elas, vou desligar o seu, vou ligar ele e vou subindo gradual, devagar aqui para ver e ver que a energia não sobe. Eu faço esse teste na barra direita do avião, repito a mesma coisa no barramento esquerdo no outro módulo. Então, baixo ele, vou subindo também e vou fazendo. Nesse caso aqui, a gente só está com uma das barras conectadas, então, se o sistema não estiver funcionando, o que vai acontecer? A energia vai subir e a corrente não vai marcar nada aqui. Se ele está funcionando no teste de solo, eu vejo que a energia não vai subir, porque obviamente ela está circulando, eu estou mandando ela sair daqui da frente do eletrodo, e ela vai me indicar que está circulando corrente e não tem tensão. Então, basicamente, esse é o primeiro teste de solo que a gente pode fazer no kit eletrostático do avião, antes de decolar, para ver se está tudo funcionando em harmonia. Esse primeiro LED aqui, esse primeiro indicador aqui, é o indicador de alta tensão. Ele sempre vai indicar a energia que estiver parado no eletrodo. Então, aquela coisa assim, eu gerei energia, não sei quanto tem, não. No kit eletrostático Travicar, a gente vai saber exatamente, ele vai indicar o que tem parado aqui nesse eletrodo. Nesse primeiro relógio, a gente vai ter a indicação do que tem parado no eletrodo, no quesito energia, né? Então a gente pode levar lá até uma alta tensão, até 10.000 volts, e aqui no meio é 5.000 volts, e eu sei exatamente quando eu tenho perda de energia e que a energia não está mais no bico. Então, sempre que eu tiver aqui os LEDs verdes, eu tenho energia no eletrodo da minha barra. Quando eu não tiver mais o LED verde, eu não tenho mais. Por que eu faço esse teste antes, logo no início da instalação do equipamento? Porque o kit não estava instalado no avião, e aí a gente pode pedir para a equipe de solo fazer a instalação e alguém esquecer de conectar algum cabeamento. Por exemplo, o cabo de aterramento. Esqueceu de conectar, não vai acontecer esse teste aqui. O teste vai executar e ele vai subir a tensão, marcando que não está em harmonia o conjunto. Então, esse cabo aqui sempre acompanha o kit, instalou, faz o teste dos dois lados do avião, garantindo, bom, fiz toda a instalação completa. A partir daqui, eu posso desligar tudo, decolar e fazer o meu trabalho, que eu não vou ter mais nenhuma dúvida que o kit eletrostático está em pleno funcionamento na minha aeronave. Que eu vou simular para vocês algumas operações que vai acontecer dentro da aeronave. Quando eu decolo o avião, eu vou ligar o kit eletrostático e eu vou ajustar a potência dos dois lados do avião. Felipe, eu preciso colocar no meio, eu posso colocar até o último LED aceso? O que vai dizer o manual do produto? Basicamente, o manual vai dizer o seguinte: coloque no meio do indicador do primeiro relógio de tensão. Por que essa indicação? Porque ao longo do dia, a gente vai ter condições climáticas diferentes. Para um operador que nunca utilizou eletrostático, ele pode começar a receber várias outras informações que não tem nada a ver com o funcionamento de estar funcionando ou não o kit, mas sim a condição atmosférica que tiver, por exemplo, bem cedo de manhã, 90% de umidade, 95% de umidade. Tá? O dia claro, limpo, só que ainda tem muita umidade no ar. Se eu vou dar muita potência para o equipamento, automaticamente eu vou começar a ter um consumo maior de corrente, porque eu vou estar perdendo para o ar também. Então, se eu gero muita tensão, pode haver perda de energia para o ar, acabar acontecendo de eu achar, não, estou com os bicos sujos. E aí eu vou querer fazer algum procedimento que não precisa. Então, se eu utilizar o padrão de sempre colocar no meio, e o mais importante, eu equilibro os dois módulos, se o primeiro está no meio, o segundo está no meio, é assim que a gente vai ter que deixar eles. Ah, Felipe, eu já tenho experiência, já trabalho há bastante tempo, já entendi o funcionamento, posso trabalhar lá nos 10.000 volts? Pode trabalhar nos 10.000 volts, sem problema nenhum. O que vai acontecer? Tu vai ter um indicadorzinho um pouco maior aqui de corrente, que não necessariamente é
sujeira ou bico vazando, mas como tu já tem experiência aqui ao longo do dia, como vai esquentando a temperatura, tu para de perder um pouco para a atmosfera a energia que tu está gerando aqui, então automaticamente a corrente vai voltar e tu vai seguir o teu trabalho naturalmente sem nem levar ela em consideração durante o teu trabalho. Os primeiros sistemas que entraram no mercado da aviação eles eram muito mais complicados, porque eles se baseavam um pouco diferente da tecnologia Travicar. Eles se baseavam da seguinte forma: eu gero uma tensão que o sistema gerou, mas eu não vou dizer quanto tem lá, eu só vou dizer o que eu gerei, o quanto que o módulo gerou de tensão. Só que eu vou dar um segundo relógio para eu indicar quando não tem mais a tensão, só que quando a corrente subia e ela indicava lá uma medida X, significava que aquela energia que tu tinha gerado não existia mais, que ela estava circulando e não estava mais parada. No caso do kit eletrostático da Travicar, a gente trabalha bem diferente. O que a gente faz? A gente vai... Esse primeiro relógio de tensão é exatamente a tensão que estiver aqui. Então, o que é esse fio que eu tenho na mão? Lembra que no início eu botei o fio aqui aterrando na barra e mostrei para vocês que o teste de eu roubar a energia do eletrodo, tá? Então aqui eu estou simulando a mesma coisa. O que eu fiz? Eu tenho energia, está energizado aqui o campo formando o carregamento das gotas, porém agora se eu olhar eu não tenho mais uma energia aqui na frente, um campo formando de alta tensão. Por quê? Porque eu tenho energia circulando dentro do sistema, então automaticamente eu não tenho carga eletrostática alimentando as gotas. Como é que a Travicar vai fazer? Ela vai te indicar 2 LEDs vermelhos, dizendo que ele não está em funcionamento. A partir do primeiro LED verde, ele está em pleno funcionamento. Claro que aqui tem uma margem de segurança, obviamente, a partir do primeiro LED vermelho que acender, o sistema já está apto a trabalhar, mas a gente vai gerar aqui uma margem de segurança, obviamente, para, a partir daqui, não ter nenhuma sombra de dúvida que toda a potência gerada é automaticamente suficiente para trabalhar. Assim que funciona o conjunto. No kit Travicar, a informação que tiver aqui é a informação que tu tem exatamente na barra de pulverização, lá disponível para carregar a tua gota. A gente vai indicar a via manual trabalhar no meio, porém, quem tiver mais experiência pode trabalhar em qualquer outra posição. Por que o meio? Porque se eu gerar uma tensão aqui de funcionamento em torno de 5.000 volts, eu não vou perder nada para o ambiente. Esse relógio vai ficar bem parado e não vai acabar tendo uma indicação aqui para te induzir. Então, qual é a finalidade de a gente informar um relógio de corrente aqui? Os primeiros bicos que foram desenvolvidos, eles tinham um isolamento muito precário. Então, automaticamente, depois de 2, 3, 4, 5 abastecimentos do avião e pulverização, tu tinha que no 6º pouso lavar o equipamento, jogar uma água em cima dos bicos para que eles diluíssem toda a parte química e voltasse a ter um isolamento bom. Os bicos atuais, que esses aqui que eu estou mostrando para vocês, isso acaba já que tudo acaba não tendo necessidade de fazer, porque ele vai ter um isolamento muito grande. Só que ao longo do trabalho, ao longo do dia, o que vai acontecer? Eu vou mantendo sempre os módulos no meio da operação, mas o que pode acontecer? Aqui eu vou simular, obviamente não é muito assim que vai funcionar, porque vai ser mais de forma gradual, tá? Mas o que vai acontecer? O módulo vai estar no centro, tá? Esse aqui eu só vou baixar para poder simular aqui uma informação. Então, lembrando que esse LED aqui estaria também completo de energia, tá? Eu só estou fazendo a simulação porque eu estou roubando a carga para simular aqui a questão da informação para vocês. Automaticamente, o que vai acontecer no ponteiro de corrente? Eu vou ter um consumo de corrente. Então, eu vi lá que eu tinha um botãozinho só, um LED só, eu vejo que ele começa a subir, e ele vai subindo mais um LED, vai subindo mais um LED, vai subindo mais um LED, vai subindo mais um LED. O que eu tenho nessa etapa aqui? Eu começo a me mostrar que o sistema está saturando, ou seja, eu estou sujando o bico na barra inteira, já está quase na hora de eu jogar um balde de água aqui em cima dos bicos para diluir esse químico, para que eu volte a ter o isolamento completo. Esses bicos aqui, dificilmente tu vai ter que fazer isso na aplicação, tá? Eu digo isso em bicos mais antigos, que ainda o pessoal utiliza, e aí precisa sim jogar uma água limpa em cima dos bicos, só jogar água limpa quando o avião pousa para abastecimento, e aí tu volta a ter todo o isolamento correto. Então, como a subida do isolamento foi indicando aqui gradual, o que vai me responder isso aqui? Eu posso botar a energia para cima, eu ainda não estou prejudicando nada do meu kit agrícola. Está tudo em harmonia, nada está sofrendo, nada está tendo algum desgaste. Agora, quando eu começo a entrar no campo indicador dos LEDs vermelhos, o que está acontecendo? Se for uma subida gradual, como eu fui mostrando. O que é uma subida gradual? Lembrando que aqui teria energia, tá? Ele vai subindo gradual, ao longo do dia ele cai uma bolinha, tu vai lá, sobe de novo, que nem eu tô fazendo aqui. E o que me diz isso? Que todos os bicos estão se saturando ao longo do trabalho. Quando eu chegar perto lá do LED vermelho, já estaria na hora de eu jogar esse balde d'água em cima dos bicos, limpando eles, assim que a gente vai chamar, para que eles voltem para o isolamento completo de novo, tá?
Basta uma água pura jogar em cima dos bicos, nada mais do que isso, tá? Nesse momento, se eu jogar água, o que vai acontecer? Eu vou decolar, vai estar desligado o sistema, eu vou decolar o avião, o sistema vai secar na minha decolagem e o LED vai voltar a subir e o LED da corrente vai baixar. Então, automaticamente, o que eu vou ter aqui? Eu vou ver que eu tirei a sujeira, ou seja, a saturação do meu equipamento que estava lá exposto nos químicos. Tá? Isso não vai acontecer o tempo todo, porque os bicos são altamente isolados, tá? Até por isso o kit eletrostático hoje, digo há bastante anos já é um kit extremamente tranquilo de trabalhar, sem nenhuma parte de manutenção super tranquila, igual de um kit convencional. Pequenos indicadores você precisa saber, e como eu citei no início, é o mais importante a harmonia da instalação do equipamento do que propriamente a dificuldade de trabalhar, que não tem nenhuma, tá? O roubo da energia aqui que tu tá dando, que é indicado pela corrente, qual é a finalidade dele? Mostrar justamente que eu tô botando energia aqui no eletrodo, mas que ele tá caminhando pelo bico vindo para o aterramento. Então eu jogo água nos bicos, ele volta ao aterramento padrão. Outra situação que pode acontecer, e a gente tá lá pulverizando, vamos lá de novo, voltar aqui para o centro do relógio, e quando eu abro a pulverização, começa a fazer esses saltos assim aqui na corrente. O que significa esta situação quando eu estou pulverizando? Quer dizer que um bico ou dois bicos, mas não a barra toda, tem algum vazamento e esse vazamento está respingando aqui no eletrodo. Então, vamos supor que o bojo aqui estivesse não tão bem fixado aqui, tá? Ele começaria a soltar umas gotinhas aqui que começaria a bater aqui, ó. Automaticamente eu vou saber que tem algum bico vazando. Essa indicação é a questão de sensibilidade do equipamento. Então, se eu estiver trabalhando e a corrente for subindo de forma bem gradual, só quer dizer que modo natural de sujar o kit kit agrícola do avião. Se estiver acontecendo esses pulos aí de forma violenta no meu ponteiro aqui de corrente, o que quer dizer? Que quando eu estou pulverizando, tem alguém que está sujando aqui o meu eletrodo, jogando algum químico direto em cima dele. Automaticamente o sistema vai marcar. Quando tu estiver pousando para reabastecer o avião, aí tu vai fazer lá, vai pedir para a equipe de solo fazer a verificação e aí o ajuste de algum vazamento dos bicos. Lembrando que, o que é importante? Isso só vai acontecer enquanto tiver pressurizado o sistema, que é durante a pulverização. Terminou, o sistema se despressuriza todo e nada mais vai pingar, nada mais vai vazar, tá? Então isso é um indicador. Basicamente é esse tipo de pulo que vai acontecer no ponteiro de corrente, tá? Pode acontecer, é bem natural, tu não ter perda nenhuma de corrente aqui, de tensão, desculpa. Então tu deu a tensão lá, só tá pulando lá, mas não acontece perda. A perda é nada, praticamente nada, fica tudo verde ainda. O que significa? Que a tensão está plena em funcionamento, por isso que não precisa parar para fazer nada. Está pleno funcionamento. Se tem LEDs verdes aqui no ponteiro de tensão, está tudo em pleno funcionamento. Tá? Eu só vou ter que entender que eu não tenho mais uma eletrificação da gota caso aconteça de eu perder os meus LEDs verdes aqui na tensão. E o que eu tenho de recurso quando eu tenho uma perda significativa para os bicos? Eu ainda tenho como subir tensão aqui, ó. Se eu puder subir tensão de volta e acender que seja um LED verde, eu continuo pleno funcionamento. Então o que eu faço nesse caso se o módulo esquerdo aqui, por exemplo, acender um LED só e o direito está normal? Eu vou lá e posso retornar um pouco o direito para os dois se equilibrarem. Esse é o máximo de trabalho que tem que fazer no avião. Então basicamente, quantos eu faço isso? Quase nada de vezes que tu vai fazer isso, porque é só na situação que houver um roubo aqui de energia de maneira consistente, tá? Se eu tenho condições de subir mais a potência, eu vou lá e igualo os módulos de novo sem problema algum. Então, mesmo consumindo, eu posso manter energia lá, porque não está sendo tudo roubado energia. Lembrando aqui, quando eu vou entrar nos LEDs vermelhos, eu não vou levar até o LED vermelho, vou recuar lá e vou tentar trabalhar sem acender o LED vermelho. Então, ó, se eu acender o terceiro, acende o primeiro vermelho. Até aqui tudo bem, ainda está em pleno, né? Tá primeiro LED de segurança, primeiro indicador de segurança. É para eu não danificar algum bico durante essa pulverização que está aqui me marcando que está se tendo roubo de energia do eletrodo. Então, para eu não danificar o equipamento, eu vou ter a primeira indicação. Obviamente, eu tenho 3 indicações aqui, né? A partir da terceira que eu vou ter realmente um potencial de causar algum dano no bico. Fora isso, na primeira e na segunda isso não vai acontecer, tá? Qual é que é a maior chance de tu ter algum estrago nos teus bicos, nos teus equipamentos? É quando tu tem um vazamento, porque daí tu fica com o bico praticamente roubando toda a energia em um bico só. Quando o vazamento acontece, ele é de verdade e ele
ele sujou todo o bico aqui, eu não vou conseguir elevar a tensão está sendo toda roubada por um bico só. Então eu não vou ter como subir energia e o indicador aqui já vai estar lá em cima, entendeu? Já vai estar lá no máximo de vermelho e nem vai ter LED verde aqui. São casos que tu vai entendendo. Qual é o trabalho do piloto, então? Lembrando, desde o início do trabalho, eu vou ligar o módulo, vou botar no centro, vou botar no centro. Daqui eu vou trabalhar, eu esqueço tudo. Caso eu veja lá nos meus monitores que, perdi uma bolinha de tensão, e esse aqui não perdeu, eu vou lá e subo de novo esse, deu, só isso que eu tenho que fazer. É uma micro-regulagem de alguma coisa, só que com esses bicos aqui que a gente tem hoje disponíveis, o envolvimento do piloto em algum ajuste aqui é mínimo hoje. Os sistemas operam sozinhos, trabalhando sem problema algum. Então o que é importante lembrar aqui no kit do avião? A instalação dele é um dos passos mais importantes. E tu ter dois modos, um positivo e um negativo, tu ter uma barra de isolamento, ter um ponto de fixação do aterramento, e nenhum desses fios aqui encostarem em outra parte do avião. Por que tu vai fazer isso? Porque aí todos os indicadores são referentes aos bicos e não a uma má instalação que tu possa fazer. Exemplo, se eu pegar esse cabo aqui, ó, que sai do módulo, sair da barriga do avião, fixar no filtro Y, amarrar ele aqui no filtro Y e até chegar no isolador, eu estou criando um ponto aqui de contato direto com o aterramento do avião. Automaticamente, daqui a pouco, começa a indicar aqui perda de tensão e aumento da corrente, e não é nem por bico sujo, nada a ver com o bico, é só porque eu estou encostando aqui em outra parte do avião que eu não deveria. E aí o indicador acaba indicando uma informação equivocada, porque não é o teu bico que está ruim, entendeu? E sim o cabo lá que está mal instalado. Cuidando desses pequenos detalhes que eu trouxe para vocês, a utilização do kit eletrostático no avião é de maneira muito simplificada. O restante de toda a operação é ao longo lá de 1, 2, 3 horas de trabalho, eu tive que fazer um ajustezinho no eletrodo lá, no LED. Subi lá um pouquinho e botei mais carga lá, porque eu queria fazer o ajuste para deixar os dois módulos iguais. Porque eu vi que um deles baixou, o outro subiu, eu vou lá e ajusto os dois. Preciso trabalhar no meio, o manual vai indicar no meio, pela questão que eu falei. Quanto mais energia eu gerar, alguma coisa de interferência aqui, ou seja, de outra, vamos dizer assim, um falso positivo pode marcar aqui na corrente, e não necessariamente ser nada relativo aos bicos, pode ser relativo à própria questão climática que pode estar roubando uma energia aqui para o ambiente. Então, se eu tiver um campo aqui formado, eu tiver 90% de umidade, como acontece de manhã cedo quando os aviões decolam, eu vou ter pequenas perdas desse campo para o ambiente. E aí ele vai indicar aqui nesse marcador de corrente. Mas não quer dizer nada, só quer dizer que às 5 da manhã, 6 da manhã, eu vou ter uma umidade muito alta e eu vou, além de eu gerar o campo para o bico, eu tenho que gerar um pouquinho mais porque o ambiente vai me roubar um pouco dessa energia que eu estou gerando. Não influencia em nada o carregamento das gotas, não influencia em nada o funcionamento do eletrostático. É só um mero indicador que pode sofrer alguma informação equivocada aqui no trabalho. Outra questão que o pessoal às vezes comenta, a questão das caudas, tá? Às vezes tu vai colocar uma cauda que ela vai reagir melhor com uma carga negativa. O que quer dizer reagir melhor? Ela vai consumir mais energia. A cauda do avião, ou de qualquer químico de pulverização, ela é condutiva. Tá? Então, quando a gente faz as demonstrações com água, o que acontece? A água não é condutiva. Automaticamente, eu tenho que gerar uma tensão forte para que a água seja carregada e eu consiga ver uma demonstração com água. Qualquer produto químico que eu adicionar na água, eu transformo essa água em muito condutivo. Então, quer dizer o quê? Que eu posso dar pouca energia e ainda tudo funcionar. Então, se eu tiver aqui nessa bolinha vermelha, vai funcionar? É claro que vai funcionar. Tá? O cara já deixou aqui uma ótima margem de segurança para que tudo funcione no vermelho igual, tá? Mas o que eu quero dizer? Eu vou deixar margens aqui para trabalhar, mas se eu tiver com a segunda bolinha vermelha, vai estar tudo funcionando. Mas a gente vai colocar lá, a partir do terceiro LED, como indicador, bom, daqui para cima tá realmente tudo certo, pode ficar tranquilo que a carga é plena, tá? Mas nada impede do funcionamento, a gente só vem trazendo detalhes, porque às vezes tu coloca uma cauda condutiva, a formação química dessa cauda vai absorver melhor o módulo negativo, por exemplo, ou mais forte, às vezes ele pode tá circulando mais energia e eu lá ter que ajustar. Ou, para eu deixar em 5.000 aqui, 5.000 aqui, o módulo positivo não vai ter nenhum consumo de corrente, o negativo tem um pouquinho de consumo de corrente. Mas isso é só questão da cauda, não tem interferência alguma, e a partir do momento que eu boto um químico junto com água, eu transformo essa cauda em muito condutiva. Então, qualquer energia que eu gerar aqui, eu estou carregando essas gotas e tendo aqueles efeitos que a gente comentou no início, que é gotas individuais, que é a questão de atração dessa nuvem toda, cobrindo toda a planta,
A gente também tem outros vídeos também no canal que vocês podem ver como é que funciona a cobertura, né, em outras culturas. Tu tem uma série de trabalhos científicos. O que é bem importante aqui no eletrostático? Como não tem soma de gotas, como um bico convencional, que não vou dizer para vocês, que aqui vai sair 4 bilhões de gotas que vão se chocar logo na saída do bico e vai transformar em 2 bilhões de gotas, em 1 bilhão de gotas automaticamente. Hoje ele é uma gota de 200 micra, que se somou com outra de 200, daqui a pouco eu tenho 600 micra de gota, mas no final, quando eu vou coletar lá depois, como fica tudo em suspensão, porque não tem atratividade no bico convencional, eu vou perdendo na evaporação e chega uma gota de 300. Aí eu digo, olha, esse bico faz gota de 300. Não necessariamente, aqui eu formei uma gota, eu somei com outras, eu evaporei e eu cheguei. Na hora que eu cheguei, eu meço. Aí essa medição, às vezes, acaba ficando diferente daquilo que eu achava que era, por exemplo, entendeu? Então, muitas vezes, essa forma de medir através só do tamanho da gota um papel hidrossensível, ela pode me trazer informações totalmente divergentes daquilo que eu posso concluir como ideal ou eu achava que era ideal. Então, aí aquilo não se repete. Eu mudo a condição de trabalho, eu altero o dia e aquilo eu não repito de novo. Então, o que comprova? Que a forma que eu estou medindo também não está correta para identificar o tamanho das gotas. Mas isso é questão para outros vídeos. Mais importante aqui, a gente entender que é muito fácil operar o eletrostático do avião. Aqui comparado do avião com o trator, né, nossas máquinas terrestres, o trator é bico a bico, automatizado cada bico, ele faz a autorregulagem. Aqui no avião a gente calibra uma barra inteira e o piloto vai ter que fazer pequenos ajustes no trabalho. E aqui é super tranquilo. Então eu trouxe para vocês algumas informações, tá? E a pergunta é, quando é que eu vou parar de trabalhar? Que pânico eu vou ter que eu paro de trabalhar? Que é quando acontece de eu não conseguir voltar com a carga, né? Por exemplo, se eu tiver nessa situação aqui, ó, que eu tinha 5.000 volts, perdi, aqui ainda os meus indicadores aqui ainda vão conseguir subir um pouco, tá? Porque os meus fios não são todos aqui, então eu poderia trabalhar sem problema, porém não poderia trabalhar aqui, não seria indicado, porque eu posso estar danificando os bicos, tá? Eu vou tentar recuar para sair lá do campo vermelho da corrente, automaticamente eu saio da tensão. Então, nessa situação aqui, o que me comprova? Que eu não estou eletrificando as gotas. Não tenho tensão parada aqui e está tudo sendo roubado. Provavelmente pela harmonização do avião, eu estou saindo da alta tensão direto para o terra. Automaticamente, nessa situação, eu não tenho mais energia funcionando. O que eu faço? Eu vou finalizar meus tiros que eu tenho no meu tanque. Quando eu vou posar, eu vou identificar o problema que pode estar acontecendo. Obviamente, para acontecer isso aqui, é algum fio que arrebentou, certo? Um fio solta daqui da frente e acaba pegando direto no terra aqui, porque uma indicação contínua de falta de energia ou de circulação de energia, o que está dizendo? Está tudo instalado certo, porém eu não consigo ficar parado aqui. Por que eu não consigo ficar parado aqui? Energia, porque talvez o fio de alta tensão soltou do bico e está lá enrolado na barra. Então nessa situação eu tenho uma condição diferente e eu acabo tendo que não contar mais com energia. Mas nessa situação o que eu tenho? Um bico convencional aplicando no avião. Então não tem mistério algum quando o pessoal fala, mas o que eu faço se o eletrostático para de funcionar? Tu não faz nada, tu termina o teu trabalho normal, porque tu tem um bico convencional. Senão, cada vez que o avião fosse decolar, ele não teria trabalho, porque o avião, a maioria dos aviões trabalha com bicos convencionais. Então, automaticamente, essa lógica está superada, entendendo que eu dou uma capacidade maior para a gota para que eu reduza o potencial de deriva, mas o principal objetivo é cobrir melhor. Eu poder baixar o volume de aplicação cobrindo melhor. Então, os exemplos no avião, para ter uma ideia. Então, a aviação agrícola normal no Brasil, ou seja, a média de pulverização, vai ficar na casa dos 20 litros por hectare, no equipamento convencional, tá? Num bico como esse aqui, o TT11. Basicamente, vai ter empresas que vão trabalhar com 30, com 40, com 50, com 70 litros. Pode acontecer em pastagens, alguma coisa assim, quero fazer um adubo foliar, é um volume alto, vai ter condições adversas que vai levar um volume maior, não por necessidade, mas por solicitação do cliente, mas não é necessário. O avião, mesmo nos bicos convencionais, com os ajustes de bicos, tu pode fazer 20 litros por hectare com plena cobertura. Usando outros equipamentos, o exemplo do atomizador, tu vai trabalhar em torno de 10 a 15 litros por hectare com perfeita cobertura. Porém, tu entra com o kit eletrostático, tu consegue reduzir mais ainda essa vazão, porque eu não vou ter perdas para o ambiente. Uma aplicação convencional de qualquer máquina terrestre, de qualquer máquina, drone, avião, máquina terrestre, tu vai perder hoje em torno de 40%, 50% daquilo que tu pulverizou por evaporação, obviamente que a gota vai evaporar, por questões de parar no solo, entendeu? Então, isso tudo é chamado de deriva. E aí,
Hoje tu utiliza em torno de 50% a 60% daquilo que tu pulverizou. Vai chegar de fato na planta e tratar a planta. Quando eu boto carga eletrostática, eu subo esse percentual para 90%, 85%, 90%, 95% de cobertura da planta com o volume de líquido que eu gerei. Então, automaticamente, eu posso reduzir o volume pulverizado, porque a cobertura vai se dar, se não igual, superior, porque eu não vou ter perdas. Vou ter uma perda muito pequena em evaporação. Então, é isso que é o ganho do eletrostático. O que ganha, então, se eu baixar o volume? Eu ganho rendimento máquina. Eu consigo trabalhar mais hectares por hora, porque eu estou usando uma nova tecnologia. E a segunda parte mais importante também, o eletrostático, ele foi desenvolvido para trabalhar em situações de extremo calor e de baixa umidade. O que significa isso? Que aquela janela de pulverização que hoje nos sistemas convencionais a gente vai colocar aqui, ou não é uma janela ideal porque a temperatura está muito alta, porque a umidade está baixa, para o eletrostático isso não importa, ele até ajuda a nuvem ficar mais rápida para descer e se depositar. Então, se uma nuvem normal vai levar 2, 3 segundos para descer, numa temperatura extrema dessa, ela vai descer em 1,5 segundos, porque tu vai ter um ambiente muito mais seco, muito menos perda dessa energia para a própria atmosfera, dessa nuvem que foi gerada, e ela vai realmente colar nas plantas para soltar essa energia, ou seja, se aterrar novamente, se equilibrar novamente. Toda essa junção dessa capacitação permite que a gente baixe as vazões e ganhe grandes vantagens. Tá, mas quanto é em máquinas, por exemplo, de grão, é um autopropelido? O normal do Brasil vai ser 100, 150 litros por hectare, às vezes mais. No eletrostático vai trabalhar em 50, em 30, em 20, porque se o avião trabalha em 6, 7, 5, em 2, em 8, em 10, o trator pode trabalhar em 30 perfeitamente, em 25 perfeitamente, em 20 perfeitamente, porque vai se assemelhar à forma de pulverizar com a tecnologia eletrostática de uma máquina terrestre. Assim também acontece na fruta. Tu tem uma copa, às vezes, muito grande da planta e tu quer cobrir 100% da planta. Tu quer gotinha ao lado de gotinha para que trate a fruta de maneira completa, para que não tenha risco de ter alguma praga que pegue a fruta e acaba danificando. A gente sabe que fruta é diferente do grão. Se a fruta tiver qualquer microdoença, ela já vai ser descartada. Então, a gente vai protegê-la de maneira mais completa. E aí tu tem toda a copa da árvore. O que tu faz na fruta? Por exemplo, dos citros, a gente vai ter clientes que não têm eletrostático, então, são aplicação convencional, aplica de 3.000 a 3.500 litros por hectare de cobertura de vazão. Quando bota eletrostático, os nossos clientes Travicar já estão baixando para 500 litros de cobertura. Então, ou seja, absurdamente menos água sendo consumida para pulverizar. Então, é um sistema muito mais verde, muito mais ecológico de qualquer outro meio de pulverização. Tá, mas Felipe, não dá para fazer com 100 litros? Dá para fazer com 100 litros também. Dá para fazer com qualquer vazão, dependendo do tamanho da planta e do volume que tu precisa cobrir dela. Mas a média na fruta, por exemplo, na uva, tu vai fazer aplicações com 100 litros, que a uva hoje normalmente faz com 1.500. Então tu baixa 15 vezes a vazão. Então é absurdo a economia que tu tem das máquinas, do homem-hora, tu cobre muito mais rápido o teu hectare e muitas vezes, nem a gente brinca nos equipamentos terrestres, tem culturas que é de agricultura familiar. Às vezes o proprietário ele trabalha sozinho na área, ele e o filho, e eles passam a semana inteira pulverizando. E quando tu bota eletrostático nessas máquinas, virou 2 dias por semana, ele tem 5 dias sobrando para outras tarefas. Então é absurdamente econômico, além de toda a eficiência, obviamente, do eletrostático, tem muito mais retorno econômico, muito mais retorno ecológico, ambiental, porque tu tem uma utilização muito menor de água para fazer um efeito muito superior. Então aqui eu trago para vocês hoje aqui o eletrostático do avião. Cada dúvida que vocês tiverem, mande para nós as dúvidas que a gente vai trazendo vários vídeos aqui, tentando explicar cada vez melhor e desmistificar toda essa questão do eletrostático, que é um sistema muito simples de utilizar, muito prático, muito útil e que a Travicar ia ter mais de 5, 6 mil, 7 mil equipamentos de operação no mundo. Então são vários países operando com a tecnologia eletrostática Travicar e comprovando que isso aqui é o que tem de mais moderno e mais tecnificado para as máquinas de pulverização.